Boa noite, igreja. Bom estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra com os irmãos, depois desse tempo precioso de louvor, de adoração, na intenção de continuar a nossa série de mensagens que se chama Emocionalmente, uma proposta de conversas a respeito das nossas emoções e como que a palavra de Deus pode reorganizar, orientar e, sobretudo, redimir as nossas emoções, para que elas sejam bíblicas, para que elas sejam bem coordenadas e, sobretudo, para que elas sejam como as emoções de Jesus. Que a gente saiba como nos emocionar, lidar com elas da maneira como Jesus lidou. E hoje, mais especialmente, eu quero continuar a nossa conversa a respeito de uma emoção que nós vimos falando ao longo desses 2 domingos, hoje sendo o terceiro e último, a respeito do ego. Essa emoção que habita dentro de nós, mas tão problemática, que causa um estrago em nós e nas pessoas por onde ela passa, ou por onde ela extravasa de nós. Para essa reflexão, para essa terceira parte dessa reflexão a respeito do ego, nós vamos ler novamente o texto de Paulo, apóstolo, na carta aos Coríntios. Primeira aos Coríntios, no capítulo 3, nós vamos ler apenas alguns versos. E vamos entrar no capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas palavras, essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Essa é a palavra do Senhor aos nossos corações. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, nós pedimos que o Senhor continue a falar ao nosso coração agora pela Tua palavra, o meio infalível da Tua voz a nós. Nosso desejo é que a gente saia por essa porta diferente de como entramos. Nosso desejo é que a gente saia daqui com um coração mais parecido com o de Jesus, uma mente mais parecida com a de Jesus, e também que a gente saia daqui pessoas mais maduras como Jesus, pessoas mais bem resolvidas como Jesus. Por isso peço que o Teu Espírito Santo nos oriente aqui nessa hora e quebrante os nossos corações. Nos transforme à luz da Tua palavra e do Teu Evangelho.
Oramos assim, em nome do Cristo. Amém. Amém. Tempos atrás, alguns teóricos diziam que numa determinada sociedade, poderíamos assim dizer, como alguns deles dizem, conservadora, eles identificavam que o motivo pelo qual as pessoas cometiam crimes era porque elas tinham uma autoestima elevada demais. As pessoas se achavam muito, o dono do pedaço. E por isso, elas faziam o que queriam, cometiam os crimes e era assim justificado. As pessoas que cometiam crime eram porque elas tinham uma autoestima elevada demais. Alguns teóricos, já no mundo relativamente contemporâneo, guardadas as proporções, diz que os crimes que as pessoas cometem se justificam a partir da condição de vida que elas têm. Ou seja, elas são vítimas. E por serem vítimas, elas cometem os crimes que cometem. O que justifica uma pessoa assassinar, roubar ou fazer qualquer atrocidade com outro ser humano é porque ela é uma vítima da sociedade. E isso significa que ela tem uma autoestima baixa demais. É por isso que ela comete o que ela comete. Para resolver o problema dessa sociedade, como alguns teóricos dizem, mais conservadora no passado, o que precisava para essa pessoa era abater a autoestima dela, diminuir a autoestima dela, porque assim ela cometeria menos crime. Para essa sociedade, repito, de acordo com alguns teóricos progressistas, o que a gente precisa é levantar a autoestima dessas pessoas, porque a autoestima dessas pessoas está baixa demais. Por isso elas cometem os crimes que elas cometem. Mas o que nós estamos vendo ao longo desses domingos é que para o apóstolo Paulo, essas duas alternativas não resolvem o problema. Porque o problema não é necessariamente o crime. O problema é o ego no coração humano que está descontrolado e que está precisando de redenção. O ego está atrapalhando as duas realidades. E o que o ser humano precisa é de uma visão transformada e redimida da sua pessoa, do seu eu. Como vocês podem lembrar, no primeiro domingo, o pastor Ademir conduziu a gente no contexto dessa carta aos Coríntios, especificamente essa primeira carta que Paulo escreveu a essa igreja. E essa igreja é uma igreja muito curiosa no Novo Testamento, por ser uma igreja importante, que operava dons espirituais. Mas essa igreja em especial é uma igreja que o apóstolo Paulo plantou. E ele, ao plantar, discipulou um primeiro grupo de pessoas nessa igreja. Ao longo do tempo, essa igreja foi crescendo e outras pessoas importantes foram também participando do crescimento da maturidade espiritual dessa igreja. A saber, Apolo, Cefas ou Pedro, dependendo da versão da sua Bíblia. E aí, ao longo desse processo, pessoas começaram a se apegar mais a esses outros líderes. Teve um grupo que começou com Paulo, depois apareceu um grupo que começou com Apolo, depois apareceu um outro grupo que começou com Cefas ou Pedro, e esse grupo, ou esses grupos, começaram a brigar entre si. Começaram a brigar entre si por preferências. Não, eu prefiro Pedro. Não, eu prefiro Apolo. Não, mas Apolo não é tão bom quanto Paulo, então eu prefiro Paulo. Não, mas eu fui discipulado por Apolo. Apolo chegou primeiro. Então eles começaram a brigar por causa dessas coisas. Inclusive, Paulo critica esse tipo de comportamento, não apenas dizendo que o motivo deles serem assim é porque eles estavam orgulhosos demais. Porque essa é a afirmação que Paulo fala. O problema que estava levando essas pessoas a brigarem não era por causa dos líderes, muito pelo contrário, mas era por causa do ego que estava no coração deles, do orgulho que habitava no coração deles. E esse orgulho, além de ser um problema e um pecado, era proveniente
de uma mentalidade, de uma postura que o apóstolo Paulo revela claramente para nós, no capítulo 3, lá no início, dizendo que essa era uma postura de infantis, de pessoas, no sentido pejorativo da palavra, crianças. Paulo, inclusive, deseja escrever e falar com eles como se eles fossem adultos, mas não dava. Porque tamanha era a infantilidade da igreja por preferências e por causa do orgulho. Então Paulo tinha que falar com eles como se estivesse falando com crianças. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite também. Que a gente supere o nosso orgulho, que a gente vença isso dentro de nós, mas que a gente deixe de ser criança e passe a ser adulto. Inclusive para Deus falar coisas que Ele deseja falar para nós e que poderia estar falando, mas Ele não fala ainda porque a nossa mente ainda é de criança no sentido pejorativo. Esse é o contexto. E para resolver esse problema, Paulo escreve o que ele escreveu. E lá no verso 6 do capítulo 4, ele usa uma palavra que dá a ideia de algo inflado. Essa palavra é a palavra físio, que ele usa lá no verso 6, para explicar o que estava no coração dessas pessoas, o que para eles significava orgulho. Então ele olhava para essas pessoas e via que tinha algo inflado no coração dessas pessoas. E essa coisa inflada é o que Paulo chama de ego, ou orgulho. Vamos tratar os dois da mesma forma, irmão, parente, um do outro. A melhor imagem que poderia talvez chegar próximo para o nosso entendimento didático aqui, é como se fosse um balão inflado que habita dentro de nós. E para Paulo, esse balão, que ele chama de ego, inflado dentro de nós, possui 4 características, a saber, esse ego que habita dentro de nós, na sua forma mais natural, ele é vazio. Ele é vazio porque ele tenta se preencher com tudo que é de mais importante, com tudo o que é de mais significativo para a gente, mas esse tudo não preenche a nossa existência, não preenche o sentido da nossa vida. Porque, como diz o Salomão, lá em Eclesiastes, há um vazio no ser humano do tamanho de Deus, em outras palavras. Então só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Por isso que tudo aquilo que a gente preenche dentro de nós, que não seja Deus, para saciar o nosso ego, faz o balão do nosso ego e a nossa vida continuar vazio. A segunda característica natural do ego que Paulo identifica para nós é que o ego é dolorido, ele é dodói. Porque o ego, ele vive buscando fama, ele vive buscando aceitação, ele vive buscando a afirmação das pessoas. E assim, como a gente só percebe que um dedo está inflamado, está doente, quando ele dói, a gente percebe que o ego dentro de nós, ele está habitando, ele está machucando a nossa vida, está fazendo a gente sofrer, quando a gente sofre por coisas que as pessoas não nos dão. Então eu fico dolorido porque alguém não me elogiou, porque eu busquei elogio. Eu fico dolorido porque alguém não me afirmou, aí eu fico dolorido. Quando alguém não me deu bom dia, olha só, já aconteceu isso com você? De você ficar chateado porque alguém passou por você e não te deu bom dia? Olha só, pelo que a gente arruma problema na nossa vida, porque alguém passou e não deu bom dia. A gente fica sentido por isso. E também a gente fica sentido quando as pessoas fazem coisas que a gente não gosta. Isso dói. Por quê? Porque a gente gerou uma expectativa e essa expectativa boa não foi suprida. Então eu fico dolorido, eu fico chateado. Isso é sinal que o balão do nosso ego está bem dodói. Está inflado demais. O ego também é atarefado. Porque o ego, como eu disse, é irmão do orgulho. E orgulho por si só, como disse C.S. Lewis no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele é competitivo. Então o ego, para se sentir bem, ele precisa ser melhor do que o outro.
Não é suficiente você ter um tênis legal. Você tem que ter um tênis melhor do que o outro. Não é suficiente você ter um celular que resolve a sua vida, que atende tudo o que você precisa. Você precisa ter um celular melhor do que o outro. Porque você não se satisfaz com o que você tem. Você se satisfaz se o seu for melhor do que está à sua volta. Por isso ele é atarefado, ele fica o tempo inteiro tentando superar o outro, não se satisfazer. Até porque, como eu disse no início, nada vai satisfazer o nosso coração humano senão Deus. Você não vai para a academia porque você precisa de saúde. Você vai porque você precisa de um corpo para o verão 2025. E esse corpo não basta ser um corpo saudável, tem que ser um corpo padrão, esse que você colocou na sua cabeça. Mas além do ego ser vazio, dolorido e atarefado, ele também é frágil. Porque facilmente seu balão de ego se enche quando alguém te dá o que você quer, ou ele facilmente também se diminui quando alguém não te dá o que você quer. Facilmente também você explode quando alguém te fere, e facilmente você implode quando alguém não te acaricia ou não te aceita como você acha que merecia. Enfim, você é movido pelas coisas e pelas pessoas. Esse é o retrato natural do ego. E como eu disse agora há pouco, como que a gente resolve isso? Para o apóstolo Paulo, a solução para a gente lidar, lutar e vencer o ego é ter uma visão transformada do eu, uma visão redimida, uma visão impactada pelo poder do Evangelho. E o segredo para essa visão surgir, o segredo para essa visão habitar dentro da gente, é sair do tribunal da opinião e do julgamento das pessoas. Paulo diz no texto que ele escreveu, que ele já saiu desse tribunal, quando ele afirma que ele não se importa com a opinião das pessoas, não se importa com o julgamento das pessoas e nem mesmo o julgamento dele sobre ele. O que vale para ele é o que Deus diz e declara sobre ele, porque o tribunal é um negócio perturbador. Tribunal é assim, se você faz coisas positivas, você ganha pontos a seu favor. Se você faz coisas negativas, você perde ponto na hora do julgamento. Então você vive nessa, se eu acertar, bem me quer. Se eu errar, mal me quer. Se eu acertar, tá tudo certo. Se eu errar, não tem nada certo. Então o seu dia vira um inferno, a sua vida vira um tormento, porque você vive o tempo inteiro dependendo do julgamento ou da aprovação das pessoas para você ser alguém e se sentir bem e ter sentido na vida. O que Paulo está dizendo é, eu já saí desse julgamento, eu já saí desse tribunal, porque para mim o que importa é o veredito de Deus. O que importa é o que Deus diz ao meu respeito e o que Deus julga a meu respeito. E a Bíblia diz que Deus já me aceitou. A Bíblia diz que Deus já me aprovou. A Bíblia diz que Deus já me considerou seu filho, me adotou como filho. Que Deus já me declarou justo. Então eu não preciso me esforçar para ser aceito por Deus e muito menos pelas pessoas. Porque Deus já aceitou o sacrifício de Jesus no meu lugar. E por causa de Jesus me declarou justo. Me declarou filho amado. E essa é uma das verdades mais extraordinárias do Evangelho. Foi isso que nós ouvimos nas ministrações anteriores. Que é o veredito vem antes do desempenho. O Evangelho diz que Deus já fez o que você não merecia, por você, em você, e vai fazer também através de você. Independente se você acertou ou não, Deus já veio ao seu encontro. Por isso, você busca viver uma vida de gratidão em resposta ao que Deus fez. Isso é o Evangelho. Que é o oposto do que o mundo diz.
Primeiro você tem que ser bom. Primeiro você acerta. Primeiro prova que você é gente boa. Depois a gente conversa. Essa é a lógica. Primeiro vamos ver quem você é, para depois a gente conversar, para depois eu ver se vale a pena a gente começar um relacionamento ou não. É assim que a lógica do mundo funciona. Mas no Evangelho não é assim. A nossa aceitação vem antes do nosso desempenho. E isso é extraordinário. O que nós vimos nos outros domingos é aquilo que, resumindo tudo isso, o time Keller ajuda a gente a pensar em uma expressão, ou em duas palavras, ou numa palavra composta, por assim dizer, que se chama autoesquecimento. Quando nós saímos do tribunal, nós vivemos e experimentamos uma liberdade que nos traz para nós e vem acompanhado da liberdade de usufruir uma paz interior e relacional que vem do autoesquecimento. Paulo afirma isso e nos ajuda a entender melhor isso, quando ele diz que Deus demonstrou o seu amor por nós, quando ainda nós éramos pecadores. Paulo está dizendo que, mesmo sendo pecador, Deus demonstra o seu amor, declara quem nós somos, mesmo sem a gente merecer, para que a gente venha a viver uma vida em resposta àquilo que recebeu. Essa vida nos tira do tribunal, do julgamento das pessoas, e nos leva a viver num estilo de vida baseado no autoesquecimento. E o que é esse autoesquecimento? Não é um inferiorizamento, se é que essa palavra existe. Não é a gente se humilhar diante das pessoas, não é a gente se autodeclarar nada, mesmo a gente sendo pecador, mas não é a gente se diminuir, é a gente sair de cena. É a gente parar de se importar com a gente o tempo inteiro. É a gente parar de ficar buscando, ficar bem o tempo inteiro por meio do comportamento ou das palavras das pessoas. Isso é o autoesquecimento. É a gente deixar de depender da afirmação e da voz das pessoas, do comportamento das pessoas, para que a gente venha a ser alguma coisa, para que a nossa vida faça sentido. E aqui eu abro um parênteses. Eu não estou dizendo que afirmar pessoas, elogiar pessoas, aceitar pessoas é um problema. Muito pelo contrário. O que eu estou dizendo é que a gente não pode depender disso para a gente se sentir alguém, para a gente construir uma relação saudável com as pessoas. Porque Deus é assim conosco. Todos os dias a gente pode ouvir o Senhor dizer: você é meu filho amado. Todos os dias, se você abrir a palavra, você vai ouvir Deus dizer: eu te perdoei, eu te aceito. Todos os dias. Então, se Deus faz isso conosco, essa deve ser a nossa postura uns para com os outros. Aqui deve ser um ambiente de elogio o tempo inteiro, de aceitação o tempo inteiro, de afirmação o tempo inteiro uns pelos outros. Porque esse é o comportamento de Deus para conosco. Fecha parênteses. Mas o que a gente não pode é depender disso para a gente viver e ser alguém. Mas caminhando um pouco mais para frente, como então eu posso colocar em prática uma visão transformada do eu? Como então eu posso viver o meu dia a dia aplicando uma mentalidade, uma transformação que eu recebi de dentro para fora por meio do Evangelho? Em primeiro lugar, nós aprendemos que a primeira atitude que a gente precisa ter para viver na prática uma visão transformada do nosso ego é parar de nos comparar. Vamos decidir, a partir de hoje, parar de nos comparar com as pessoas. O apóstolo Paulo diz que
Nós não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento, segundo aos Coríntios 10, 12. Para que a gente experimente uma realidade de uma mente transformada, hoje cessa o nosso desejo de ficar se comparando com pessoas. Até porque quando a gente começa a se comparar, a gente necessariamente vai começar a competir. E essa competição vai continuar fazendo da nossa vida um inferno. Um inferno. A gente não vai descansar nunca mais. E eu torno a dizer, como eu disse em outros momentos, talvez muitos dos problemas que nós julgamos ser emocionais, muitos dos problemas que nós julgamos ser psicológicos, da mente, não precisariam de terapia. Mesmo eu sendo um grande entusiasta de sim, se você precisa, procure um psiquiatra, procure um terapeuta, toma o seu remédio, regula a sua química. Deus também cura você por meio da medicina e por meio da psicologia ou outra ciência. Contudo, muitos dos sofrimentos que nós temos, eu creio piamente que poderiam ser resolvidos com uma consciência crística, com uma consciência transformada e redimida do Evangelho. Aliás, eu creio que todos poderiam ser, mas Deus usa de outros mecanismos para poder o Evangelho também adentrar no nosso coração. Contudo, um tempo a sós com o Senhor, joelho no chão, jejum e oração, leitura da palavra, resolveria muito das nossas crises existenciais e nossas dores pessoais. Uma delas é, se eu tenho a consciência de quem eu já sou em Cristo Jesus, e que eu já sou aceito, amado, do jeito que eu sou, eu não preciso me comparar, então eu não preciso competir. Então a vida segue. E segue bem. Eu não preciso sofrer porque eu não tenho um iPhone 16. Segundo lugar, como que a gente pode colocar na prática uma visão transformada do ego? É mostrando interesse genuíno pelas pessoas. Não estou dizendo que você tenha que concordar com as pessoas o tempo todo. Até porque isso seria um tormento também. Imagina você ter que aceitar tudo o que as pessoas falam. Tudo. Imagina uma vida assim. O que eu estou dizendo é que você deveria demonstrar interesse genuíno pelo que as pessoas estão falando. Ou o que elas estão fazendo. Paulo diz isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos de 4 a 7. Ele diz o seguinte: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Cada um não deve buscar somente os próprios interesses, mas os interesses dos outros. E está aí o exemplo de Jesus. Como ele fez e como ele agiu. Em terceiro lugar, para uma vida prática, para uma vida transformada no dia a dia, de alguém que pensa e foi impactado pelo Evangelho, é parar de pensar tanto em si mesmo. Pare de ficar achando e considerando que os ambientes, que as suas relações precisam levar sempre em conta aquilo que você gosta, o seu bem-estar. Eu não vou me relacionar com ele ou com ela porque ela sempre é muito difícil, eu não gosto. Pode ser que pessoas sejam difíceis mesmo, porque elas são, mas pode ser que você também seja. Agora, para de pensar um pouco em você. Paremos de pensar um pouco em nós mesmos.
E daí que a pessoa é difícil? E daí que você está desconfortável? É só por um momento. Caminha com ela. Ensina para ela como ser uma pessoa confortável. Para de se relacionar com ela por interesse. Ou seja, eu só ando com pessoas se essas pessoas me fizerem bem. Porque a partir do momento que elas me fizerem mal, pisou no meu calo, eu mordo. Ou me afasto. Isso significa que essas posturas têm tudo a ver com você. A gente, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, a gente já foi crucificado com Cristo. Assim, já não é mais a gente que vive. Não sou eu mais quem vive, mas Cristo que vive em mim. Não sou eu mais em questão. Agora é Jesus, dentro de mim, através de mim. Esse negócio de parar de pensar tanto na gente é um desafio, porque a gente pensa na gente o tempo inteiro. E a gente quer tirar vantagem disso o tempo inteiro. A gente quer estar bem o tempo inteiro, a gente quer sair na foto bem o tempo inteiro. A gente quer que as pessoas peguem a gente no colo o tempo inteiro. Eu sofri muito com isso, uma época da minha vida, quando eu decidi viver da música mesmo. Eu queria ser músico, mas eu não queria ser qualquer um músico não, eu queria ser músico, profissional mesmo. Viver, pagar meu aluguel, minha luz, aquele cara que realmente fala, olha, eu sou músico e vivo disso. E para isso acontecer, eu assisti um baterista tocando no Altas Horas, e eu falei, eu fiz até uma oração, Deus, me coloque em contato com esse baterista, eu quero fazer aula com ele. E aí, por incrível que pareça, eu fiz contato com ele, fui estudar com esse baterista no Rio de Janeiro. E eu queria ser um bom baterista. Eu não queria ser apenas um baterista, eu queria ser o baterista. Só que para eu ser o baterista na minha região, eu precisava de umas técnicas diferentes. Eu precisava pensar música diferente. Eu já tinha feito conservatório, a Vila Lobos, mas aquilo não foi suficiente. Eu precisava de um destaque dos outros bateristas, porque eu me comparava o tempo inteiro. E eu fui fazer aula com esse baterista no Rio de Janeiro. Imagina, quando eu cheguei na cidade, falando que eu voltei para Macaé, falando que eu fazia mensalmente aulas com fulano de tal lá no Rio de Janeiro, eu imaginei que eu ia ser convidado para tocar nas bandas da cidade. Eu imaginei que eu ia viver em estúdio, gravando, eu ia ser destacado, tocando nos restaurantes, nos barzinhos tops da cidade, e eu ia estar em todas, porque eu faço aula com fulano de tal. E na cidade, de fato, só eu fazia aula, na região dos lagos, só eu fazia aula com ele. Mas bateu a frustração, nessa de fazer aula com fulano de tal, de tocar nas bandas, de ser convidado. O convite não veio. Eu não era chamado para tocar. Eu estava em alguns ambientes que os colegas, amigos que tocavam, estavam por lá na cidade, até fora, assim, um pouco que eu ia, falei, vai que eu preciso estar no meio deles, eles têm que me ver. Vai que eles pedem para eu dar uma canja, subir lá uma hora, tocar uma música, e aí eles vão me ver, vão tocar, me ver tocando e vão me convidar. Mas passa um ano, passa 2, e eu treinando 6, 8 horas por dia. Eu vivia desse negócio. Mas o convite não vinha. E isso me frustrou demais, me frustrou demais. Até uma hora que eu ouvi uma pregação e Deus falou, você precisa parar com isso. É ego demais. Você está pensando em você o tempo todo. Eu sei, eu te dei o presente de você conseguir contato com fulano de tal, de estudar. Inclusive, a igreja, minha primeira igreja lá em Macaé, ela custeava a minha aula de bateria no Rio. A igreja sempre investiu em mim musicalmente. Eu sou grato a Deus pela vida dessa igreja também. Então era presente de Deus eu ter contato com esse homem aí. Mas era frustração sobre frustração. Até que um dia, no meio de um ambiente lá musical, o dono de uma escola de música, um artista famoso da região, me convidou para trabalhar com ele. Aí eu falei, agora chegou a hora. Ele marcou uma reunião comigo, vem aqui na minha escola para a gente conversar. Eu falei, é agora. Vai começar a turnê no mundo. Vou tocar.
Pois bem, cheguei lá na empresa, ele vira para mim e fala assim, olha, eu estou vendo que você gosta de música, está sempre nos ambientes que a gente está, eu queria te contratar para saber se você quer fazer parte do meu time, porque eu estou com um projeto de montar algumas bandas em alguns restaurantes e barzinhos da cidade, de gerenciar músicos para tocar nessas casas, e eu queria alguém para montar o som. Queria saber se você topa. Aí eu olhei para ele, mas montar o som, fazer algum som também, alguma coisa. Não, é só ir lá montar as caixas, montar os equipamentos, deixar tudo pronto para os músicos e depois, quando der meia-noite, meia-noite e meia, ir lá e retirar. Aí eu, tudo bem. O que eu pensei? Vou estar no meio deles. Chegou dias que eu montava 3 restaurantes ao mesmo tempo. Eu tinha que chegar lá, montar as caixas, montar a mesa, preparar o som para a banda ou para o artista, para o cantor, violonista, enfim. Aí eu corria para um outro restaurante, montava tudo, deixava e aí ficava durante a noite inteira, 4, 5 horas, girando entre esses restaurantes para poder acompanhar o processo. Isso foi mais frustrante ainda, porque eu tinha que sentar e ficar vendo a banda tocar, e esperar acabar para eu desmontar o som e levar para casa. E por vezes tinha uma banda que eu era assim fanático para tocar junto, que era uma banda instrumental de jazz e tal. Eu falei, eu queria tocar e tal, e eu montava o som para eles. Isso não acontecia. E era Deus falando comigo quase sempre. Às vezes eu me ensurdecia, eu não queria ouvir ele, mas ele falava comigo, você precisa parar de pensar em você. Você está aqui, mas eu estou tratando você. Enquanto você não acordar para isso, as portas não vão se abrir. E sim, teve um dia que Deus me quebrantou. Pela graça de Deus, eu sentei, estava no estúdio da igreja, estava treinando. Eu lembro que eu parei de treinar, coloquei uma música de fundo lá, ajoelhei e comecei a orar. Pedi perdão para Deus pelo meu ego, pelo meu espírito competitivo, de querer ser o baterista que toca com a técnica tal. E passado algum tempo, esse mesmo artista que tinha me contratado havia gravado um DVD e eu fui fazer a montagem de palco desse DVD lá no Teatro Municipal de Niterói. Então eu fui o que ficou responsável pelas montagens das caixas e dos cabos no palco. Mas esse baterista, um colega meu que gravou esse DVD, não podia fazer a turnê, sair tocando, né, o DVD. E aí ele me chamou para tocar. Aí eu fiquei como quem sonha. Mas lá pelas tantas, nessa hora, meu coração já estava, pela graça de Deus, trabalhado. Eu não precisava sair provando para todo mundo de que eu tinha técnica tal, estudava um cara tal, mas eu sofri muito para isso acontecer. Muito. Porque era eu o tempo todo. Era meu ego o tempo inteiro. E eu não estou dizendo que depois eu fiquei resolvido, nossa, Santo Rafael, pelo amor de Deus, era todo dia, com essa consciência de que Deus me tira de cena. Me tira de cena. O talento é teu. O trabalho é teu. Me tira de cena. Mas eu senti que durante esse período era muito trabalhar de Deus. Foi muito sofrido. Para quem é músico, ou era músico, isso foi muito sofrido. Era eu o tempo inteiro. Eu tinha que me sentir bem o tempo inteiro nesses ambientes. As pessoas eu queria que as pessoas me quisessem nesses ambientes. E não era isso que aconteceu. E só um parênteses, quando eu fui tocar com uma determinada banda lá, com outro grupo, eu achei que agora eu estou pronto, né? Eu consigo fazer os negócios lá. E aí o cara pediu para eu tocar um ritmo, eu falei, esse ritmo eu sei. Aí eu toquei, quando eu toquei, ele falou, mas é outro ritmo, não é esse que eu pedi. E eu achando que era o ritmo que ele tinha pedido. E eu estava tocando tudo errado. Achando que sabia. E ainda assim eu não sabia. Então a trajetória também foi uma trajetória de muito aprendizado. E acho que muito do que me atrapalhou foi eu pensar em mim o tempo todo. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. E em último lugar, como que a gente vive uma vida prática com uma visão transformada do Evangelho? Para além de parar de se comparar com as pessoas, para além de mostrar ser
interessado de maneira verdadeira nas pessoas, além da gente parar de pensar na gente o tempo todo, querer ficar bem o tempo todo, ser aceito o tempo todo, ser visto o tempo todo, a gente precisa aprender a aceitar a crítica com humildade. Como diz o sábio Salomão, quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre as pessoas sábias. Uma mente crística, uma mente liberta do ego, desse orgulho, é uma mente que aceita crítica. Porque veja, eu disse isso, se não me falha a memória, no domingo passado. Se alguém fizer uma crítica a você, e ao fazer essa crítica, disser uma mentira, está tudo bem. Ou deveria ficar tudo bem, porque é mentira. Você não tem que se preocupar. Você não tem que se afetar com isso, porque é mentira. Você não é isso que estão falando de você. Então você ouve aquilo e vida que segue. Se você puder corrigir, corrige. Se não puder, vida que segue. Mas se alguém fizer uma crítica a você, e essa crítica for verdade, você também deveria ficar de boa, porque é verdade. Você é isso aí mesmo que as pessoas estão falando. Você agradece a crítica e segue, para tentar melhorar e crescer na vida. Então, dos dois lados, das duas possibilidades, você é humilde para reconhecer a verdade e para reconhecer aquilo que não é verdade. Você virar um leão para engolir as pessoas que falam de você. Quantas coisas falaram de Jesus e para Jesus? Jesus foi comparado até como uma espécie de porta-voz de Beelzebú. Jesus foi comparado como um pinguço, como um homem sujo. E o que ele fez? Xingou de volta? É mentira. Vida que segue. Ele corrigia, ora ele ficava quieto, e vida que segue. Isso é fruto de um coração humilde. E sabe o que é mais impactante de tudo isso que eu estou falando para vocês? Para além do Evangelho, do que a gente ouviu do Evangelho aqui, é saber que esse Espírito que estava em Jesus, que capacitou Jesus a fazer o que ele fazia, habita em você, habita em mim. Então é possível a gente sair por aquela porta ali atrás e ainda hoje, no mínimo, desejar ser alguém mais maduro. No mínimo, desejar, ou no mínimo, conseguir, por um momento do seu dia, não se comparar, mostrar interesse genuíno pelas pessoas, parar de pensar tanto em si mesmo e aceitar a crítica com humildade. Porque o Espírito Santo tem o poder de fazer isso em você e isso em mim. E esse Espírito Santo está aqui agora. E como a Bíblia Sagrada diz, está em você. E a obra de santificação do Espírito é uma obra que ele atua e nós também. O Espírito nos capacita e a gente trabalha para experimentar essa capacitação. E é isso que eu quero lhe convidar. E é sobre isso que eu quero lhe pedir, que eu quero abrir aqui nessa noite, para que a gente possa orar juntos ao Senhor, pedindo para que Ele nos capacite a viver uma vida assim. Pedindo para que a gente aprenda a usufruir das possibilidades de sermos como Jesus que Ele nos dá. Você quer ser alguém livre e experimentar o poder do Evangelho, a humildade que vem do Evangelho? Se coloca de pé. Vamos orar. Que Deus abençoe esse tempo. Que Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus. Quero te convidar a baixar a sua cabeça, a fechar os seus olhos. E se esse é o seu desejo, de viver uma vida livre do orgulho, livre do ego,
uma vida transformada, mais bem resolvida. Levante as suas mãos, como gesto de desejo por isso. Vamos interceder ao Senhor. Levante uma das suas mãos, as duas, como você achar melhor, e vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te agradecemos pela Tua paciência para com a gente ao longo de tantos anos que nós temos de crente, ou até mesmo poucos anos. Mas obrigado pela paciência que o Senhor tem para conosco, por nos dizer verdades e ver que a gente não está nem aí para as suas verdades. A gente ouve o Evangelho, a gente ouve pregações, a gente ouve gente falar, a gente lê até Bíblia, mas o nosso coração ainda continua infantil, nosso coração ainda continua pequeno, nosso coração ainda continua cheio de ego dentro de nós. Isso porque nós não clamamos e não pedimos para que o Senhor nos transforme de dentro para fora e nos dê um coração, uma mente como a de Jesus. Nós queremos crescer como Jesus. Nós queremos amadurecer para ficar com a mente do jeito de Jesus. Por isso, Senhor, livra a gente de nós. Livra a gente do nosso ego que é vazio, que é dolorido, que é atarefado, que é frágil. Livra a gente de ficar buscando interesse, de viver uma vida interesseira naquilo que a gente pode receber das pessoas para a gente se sentir bem. Ajude-nos a nos apegar mais no Senhor, a crescer mais no Senhor, e naquilo que nós temos em falta, ajude-nos a buscar no Senhor, a usufruir daquilo que o Senhor já nos deu. Que a gente saia daqui dessa noite mais decidido de ser crente como crente deve ser. Livra da gente dessa mentalidade diabólica de achar que a gente pode vir aqui, levantar a mão, fazer um barulho para o Senhor, cantar para o Senhor, seja lá o que for, sem considerar a forma como a gente trata uns aos outros. Livra a gente desse culto vazio, vão. Um culto que se preocupa mais conosco, usando o Senhor. Um culto que não passa pela relação com os nossos irmãos, a maneira como a gente trata uns aos outros. Um culto despreocupado com a nossa natureza pecaminosa. Livra a gente desse negócio que faz a gente ser tão medíocre na nossa fé. Nos dá um coração mais parecido com Jesus, que Ele seja o nosso oxigênio, a nossa vida, o nosso respirar, que a gente seja pessoas mais maduras como Jesus, que a gente seja pessoas mais interessadas uns nos outros como Jesus foi e é. Que o Senhor nos livre também das comparações vãs, das competições, que o Senhor faça a gente sair um pouco de cena, sair totalmente de cena. Quantas coisas a gente tem carregado no nosso dia a dia que só revelam a podridão e o tamanho do nosso ego. Perdoa a gente. Mas saímos também na esperança e na certeza de que o Senhor pode e deseja nos transformar. Na certeza, na alegria, na convicção de que temos o Teu Espírito Santo para nos auxiliar nessa caminhada, nesse crescimento. No nome de Jesus, nos livra disso. Nos ajude para termos uma vida mais santa, mais humilde. E nos livre de nós. Ajude-nos a praticarmos o autoesquecimento e a vivermos a vida do Senhor em nós. Em nome de Jesus, nós oramos e nós te agradecemos porque sabemos que essa é a tua vontade. E se o Senhor começou uma obra na nossa vida, de nos formar à imagem de Jesus, essa obra vai ser completada. Saímos daqui com esperança, certos que a nossa semana vai ser melhor, mais madura,
com uma mentalidade mais crística. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.